Olá, tudo bem contigo? Eu me chamo Robson e hoje eu vou te contar como foi que eu consegui comprar o meu setup aqui do meu PC vendendo paçoquita no sinal. Mas antes disso, eu preciso me apresentar e preciso te contar como foi a minha trajetória que me levou para isso. Então, eu tenho 30 anos, certo? Eu sou formado em engenharia química pela Universidade Federal do Ceará e eu vou te dizer por que que eu cheguei nessa situação e o que que eu espero daqui para frente. Começando do início, né? Quando eu era criança, os meus pais, eles se separaram quando eu tinha apenas 2 anos de idade. E aí eu morava na capital, na época, na capital do Ceará, que é Fortaleza. E aí, na época que eles se separaram, eu fui morar no interior. E aí eu fiquei no interior por volta de 2 anos. Aí depois eu vim morar com meu pai de novo em Fortaleza. Depois nós voltamos novamente para o interior. E eu fiquei lá dos meus 8 aos 16 anos. A minha infância, ela foi boa, mas ao mesmo tempo, na escola, eu sofri muito bullying. Porque o meu cabelo é cacheado e eu também era acima do peso. E aí eu era chamado de baleia, era chamado de cabelo pichain, e muitos outros nomes e bullying que eram feitos comigo por causa dessas minhas características. E eu também sempre fui uma pessoa tímida, que não me comunicava bem, falava pouco, e era como se fosse um nerd da sala, um dos nerds, né, na verdade. E aí o pessoal tinha preconceito, tinha inveja, e cometia muito bullying comigo. Então, por esse lado, foi meio sofrido. Mas por outro, foi boa porque, como era no interior, eu podia ter mais liberdade para jogar bola, poder andar de bicicleta, diferente da capital, que é muito mais perigoso. Então, por esse lado das brincadeiras, foi legal, devido a essa questão da liberdade. Mas a questão do bullying era uma coisa que me afetava bastante. E aí, na adolescência, eu descobri uma paixão, digamos assim, pela ciência, né? Eu tive contato com a física, com a química, e eu sempre gostei muito de matemática, desde criança. E aí isso fez com que eu escolhesse esse curso de graduação, engenharia química. Só que o que acontece? Quando a gente é adolescente, a sociedade ela impõe que a gente faça uma escolha praticamente pelo resto da vida, que é a escolha de cursar a universidade. Só que muitas vezes a gente nem sabe se quer isso mesmo, nem sabe se quer trabalhar com aquilo ali, mas só pelo efeito manada, né? Tipo, tem que cumprir um padrão, terminar o ensino fundamental, terminar o ensino médio e já entrar na universidade. A sociedade, ela não mostra outras alternativas. Então, eu segui esse caminho de tentar uma vaga na UFC em engenharia química. Só que eu voltei para Fortaleza, como eu tinha dito, aos 16 anos. E aí eu fiz o terceiro ano do ensino médio aqui, porque eu consegui uma bolsa integral em um colégio muito bom. Aí eu tentei o vestibular do Enem, não consegui aprovação na Universidade Federal, mas eu consegui passar para a Universidade Estadual em matemática. Só que o meu sonho mesmo era cursar engenharia química na Universidade Federal. Só que como eu passei para matemática, aí eu fui. Aí eu cursei durante um semestre matemática. Aí eu saí e fui estudar em casa para o Enem. Aí eu fiz novamente o Enem. E aí quando eu fiz o Enem novamente, eu passei para Campina Grande, na Paraíba, na UFCG. E na UFC eu não consegui passar. Aí eu fiquei na dúvida. Eu vou ou tento mais um ano para poder me preparar e fazer o Enem novamente? Aí findou que eu resolvi ir, só que eu fui com meu pai, né? Eu não fui sozinho. Aí a gente foi, né? Ele não gostou, não se adaptou à cidade. E eu lembro que a gente foi no mês de maio de 2013, isso. E ele voltou para Fortaleza em dezembro. E aí eu fiquei morando sozinho. Foi a primeira vez que eu morei só. Mais de 700 quilômetros de casa, sem nenhum amigo, sem familiares por perto. Então foi uma missão bem complicada, digamos assim. Mas só que isso serviu muito para eu crescer como pessoa. De eu aprender a me virar sozinho, de eu saber aprender a lidar com situações complexas. Eu tive várias doenças ao longo do processo. Fiquei com problema na pele, problema no nervo ciático, várias coisas. Eu acho que deve ter sido por causa que eu estava só, eu acho. E aí, nessa época que eu estava morando sozinho, que foi em 2014, eu perdi dois familiares. A minha avó, aos 99 anos,
Faltava 2 dias para ela completar 100, mas ela felizmente partiu. E o meu irmão, ele faleceu de leucemia. E ele já tinha perdido uma filha com essa mesma doença. Então, para mim, foi uma situação bem difícil, assim, porque eu tive que enfrentar tudo sozinho, né? Porque eu não tinha familiares por perto, nem amigos. Eu sempre fui uma pessoa que eu não consigo fazer uma amizade fácil. Eu acredito que a gente ter uma construção de amizade precisa muita confiança, muita sinceridade, muita cumplicidade. E hoje em dia as relações elas estão muito complicadas, digamos assim. É muito difícil a gente conseguir confiar em alguém. Então, na época, não tinha nenhum amigo lá, assim, amigo mesmo. Tinha colegas, tinha colegas próximos, mas amigo mesmo, não. Então, realmente foi um período bem conturbado. E aí eu fiz o Enem novamente, para 2014, para tentar transferir, né, para o UFC. Só que novamente não deu certo. Só que por que não deu certo? Porque eu não me inscrevi no processo seletivo de transferência de curso. Porque se eu tivesse me inscrito, eu teria ficado em segundo lugar com a nota que eu tirei do Enem. Então eu realmente não voltei por causa disso. E aí, quando foi em 2015, eu tentei novamente, e aí foi muito incrível. Porque eu tirei uma nota que eu fiquei em nono lugar, e eram apenas 5 vagas. Precisavam 4 pessoas desistirem para eu conseguir entrar. E exatamente 4 pessoas desistiram. Eu fiquei em quinto lugar no final das contas. Aí, finalmente, em 2015, eu consegui realizar esse sonho de entrar em engenharia química na UFC. E aí, quando eu entrei lá, para mim a realização de um sonho, né? Porque eu sempre tive essa vontade de estudar lá. Só que eu tinha uma cabeça muito fechada. Por exemplo, eu não sabia que poderia ganhar bolsa na universidade. Eu não sabia nem o que era um Excel da vida. Eu não sabia de nada mesmo. Era tipo aquela pessoa realmente do interior que não sabe de nada do mundo. Então foi uma adaptação meu difícil. Aí eu conheci uma pessoa que foi a minha melhor amiga. Hoje em dia nós somos namorados. E ela me levou para um caminho de eu começar a entender realmente o que funciona as coisas. Por exemplo, através da influência dela, eu comecei a participar de projetos sociais, de ONGs. E com isso, eu percebi que eu poderia ter um propósito maior aqui nessa terra, né? Que não apenas o que todo mundo já faz, que é casar, ter filho, se aposentar pelo INSS e pronto. Eu acho que a vida pode ter um valor maior, um propósito maior. E eu enxerguei nessa experiência que um dos maiores propósitos que a gente pode ter é ajudar outras pessoas. De alguma forma, ajudar de alguma forma. Pode ser financeiramente, pode ser através da educação, pode ser através de um conselho, pode ser através da escuta, você escutar outras pessoas. Qualquer ação que ajude outra pessoa faz com que a gente cumpra um propósito bom aqui na Terra. E aí, no final da graduação, eu tive a oportunidade de participar de processos seletivos de empresas. Uma que me marcou muito foi o processo seletivo de estágio da Ambev. Eram mais de 1.000 candidatos e eu fui para a grande final. Eu fiquei entre os 5 primeiros. Só que no final das contas escolheram 2 e eu não fui aprovado. Isso foi, de certa forma, um baque assim, para mim, porque eu queria muito aquela vaga. Só que depois eu descobri que, na verdade, aquilo ali foi uma coisa boa. Porque eu praticando um processo de autoconhecimento, eu descobri que, na verdade, eu não gostaria de trabalhar em uma empresa de forma CLT. E com isso, eu comecei a pesquisar como eu poderia ganhar dinheiro de uma forma que não fosse trabalhando numa empresa normal. E aí eu descobri a venda do sinal. Eu conheci um canal que falava sobre a venda de cheirinhos para carro no sinal. E eu comprei essa ideia. Eu fui lá no centro da cidade, comprei os ingredientes, eu mesmo produzi os aromatizantes. E eu chamei um amigo meu, que ele também tem uma situação financeira complicada, e a gente foi vender esse cheirinho no sinal. No início foi muito difícil, porque eu tinha muita vergonha. Tipo, tinha medo de julgamentos, de alguém conhecido me ver. Foi muito difícil. Só que esse meu amigo, Fernando, ele me ajudou muito nisso, porque como tinha uma pessoa do lado, eu tive menos vergonha.
E aí eu lembro que a primeira pessoa que eu abordei foi um taxista. Ele foi bem ríspido comigo, bem grosso assim. Praticamente fechou o vidro na minha cara. Aí eu fiquei pensando, eita, vai ser difícil, viu, essa venda. No final das contas, a gente conseguiu vender algumas unidades e depois nós fomos em outros dias, só que acabamos desistindo, porque não estava tendo um, um retorno significativo de vendas. Tinha um lucro nas vendas que eram feitas, só que as vendas eram muito poucas, pelo desgaste que a gente tinha. Porque a gente ficava saindo do sol e passando humilhação, andando muito pela cidade. Então foi, de certa forma, muito difícil. Aí a gente acabou parando. Primeiramente foi o Fernando, ele desistiu. Aí pela primeira vez eu saí para vender sozinho. Eu confesso que foi bem complicado assim. Aí eu fui vender, não consegui vender nenhuma unidade. Aí eu pensei, bem, eu vou tentar vender algo diferente. Vai que dá certo. Aí eu comprei uma caixa de paçoquita e um pacote de serenata de amor. Aí eu fui vender no sinal. Só que como eu não tinha experiência, eu não sabia vender, eu peguei uma paçoquita numa mão e um serenata de amor na outra mão. Aí eu fui tentar vender, só que a pessoa não sabia nem o que eu estava vendendo. No final das contas, eu não vendi praticamente nada e eu comi quase todos os chocolates. Só que aquilo ali me mostrou que se eu tivesse um método diferente de vendas, eu poderia conseguir vender, porque eu vendia por apenas R$ 1 a paçoca. Então era mais fácil de vender. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube exemplos de pessoas que vendiam no sinal, como é que eu poderia vender. E aí eu vi uma dica de fazer uma plaquinha escrito paçoca R$ 1. Aí eu fiz essa plaquinha à mão com pincel, aqueles pincel de lousa, e encontrei um sinal muito bom de um cruzamento e fica relativamente perto aqui da minha casa. E aí as vendas começaram a crescer. Só que o meu pai, ele era muito preocupado, né, porque eu ficava vendendo na rua e tudo mais. A minha família não apoiou essa minha decisão, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém apoiou essa minha decisão. Mas eu acreditava que dava certo. Aí eu vendi por alguns dias. Só que na época eu estava participando de uma organização. E aí eu decidi parar de vender as paçocas. Enquanto isso, meu pai ficava me ajudando e eu encerrei essa participação nessa organização 2 meses depois. Só que nesse meio tempo eu ficava pesquisando na internet como é que eu poderia ganhar dinheiro empreendendo, sem trabalhar na CLT. E aí foi aí que eu descobri o marketing digital, que é você divulgar produtos ou vender produtos, pode ser seus mesmos, né, se você for um produtor, ou pode ser de outras pessoas, você pode ser um afiliado. Aí eu tentei começar nesse marketing digital. Falei, não, já que a paçoca, meu pai é contra, eu vou tentar esse marketing digital aqui. Aí eu tentei. Só que o que acontece? O meu computador ele era muito velho. Ele ficava travando, ficava desligando sozinho. Muito velho mesmo, assim. Tipo, muito ruim. Aí eu tentei começar nesse marketing digital. Só que eu não tinha câmera, eu não tinha um computador bom. Como eu disse, o computador era muito velho. Não deu certo. Não estava dando certo. Toda vida que eu ia ligar o computador desligava. Aí eu pensei, certo, eu não quero trabalhar no CLT. Eu não tenho dinheiro suficiente para comprar um computador. Então eu vou voltar para paçoca. Voltar para vender paçoquita. Dessa vez, até comprar um computador. A época que eu voltei a vender foi em março de 2022. E aí eu voltei a usar aquela plaquinha, né? E aí as vendas foram boas no mês de março. Só que teve uma passageira que ela falou assim comigo: olha, bota o Pix. Que com o Pix o pessoal vê aqui, já faz o Pix imediatamente. E você já recebe o dinheiro na sua conta. Aí eu, muito bem bolado, gostei. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui no Paint, fui também na internet, fiz o QR Code através do meu aplicativo do Nubank, coloquei, imprimi numa papelaria que tem aqui perto e comprei uma plaquinha de plástico para poder colocar dentro. E também plastifiquei. Então já foi um upgrade, né? Digamos assim, dessa venda de paçoca. Porque tinha escrito paçoca R$ 1 e tinha o QR Code. Aí, com esse QR Code, aumentou muito a quantidade de vendas. Porque tinha muita gente que não tinha dinheiro físico, mas pegava o celular, escaneava ali na hora e fazia o Pix para mim. Então
Foi uma revolução, assim, digamos. Isso a partir de abril, mais ou menos, que eu comecei a fazer dessa forma. E, na... e aí, nessa época, meu pai me devia um dinheiro que eu tinha emprestado para ele muitos anos antes. Ele me devia por volta de R$ 5.000. Aí ele recebeu o 13º salário dele e conseguiu me pagar. Aí esse valor já era suficiente para eu comprar um computador e eu poder sair da paçoca. Só que eu pesquisando como é que eram os setups de computador, eu descobri que tem três tipos de setup: um iniciante, um intermediário e um avançado. Ah, e tem outra coisa também. O meu quarto ele é totalmente acabado. Ele era na telha, não tinha forro, não tinha ar-condicionado, ficava entrando barato no meu quarto constantemente por causa que era em telhado, não tinha uma boa iluminação, as paredes eram todas cheias de cupim, ou seja, era um quarto realmente um ambiente muito ruim mesmo. E aí eu fiquei pensando, eu preciso reformar meu quarto, eu preciso de um bom computador. Na época que eu tava pesquisando os computadores, eu falei assim, se eu comprar um intermediário já tá bom demais. Só que eu não tinha uma mentalidade de que, tudo bem, isso. Eu fiquei mirando no melhor computador que eu vi nesse vídeo, no vídeo que eu vi. Aí eu decidi ficar mais tempo na paçoca por causa disso. Aí eu fiquei até julho do ano seguinte. Ou seja, eu passei mais de um ano nessa venda de paçoca. Para poder ir juntando o dinheiro do computador e também da reforma do quarto. Aí eu, além disso, eu também fiz uma rifa de produtos da Mary Kay. Então, no final das contas, teve esse dinheiro que meu pai me pagou, teve o dinheiro da Mary Kay, da rifa, e também, principalmente, o dinheiro da paçoquita. Principalmente com essas três coisas, eu consegui reformar meu quarto, consegui comprar o ar-condicionado e consegui comprar o computador top. Esse computador que eu comprei, ele é ainda melhor do que o vídeo que eu tinha visto. Tipo, na época que eu comprei, né? Hoje em dia já evoluiu mais. Mas na época que eu comprei, foi quase tudo da última geração. O processador, a placa-mãe, a placa de vídeo, um monitor de 29 polegadas. E assim, isso me mostrou, esse período da paçoca, que tudo que a gente quiser conseguir na vida, se a gente for atrás, a gente consegue. Porque eu queria comprar esse computador para justamente trabalhar com marketing digital, para criar o meu canal no YouTube, fazer as minhas vendas no marketing digital e, com isso, melhorar de vida, né? E conseguir realizar aquele propósito que eu te falei lá atrás, que é justamente ajudar as pessoas. E aí, como é que era a minha jornada da paçoca? Eu chegava lá às 4 horas da tarde e ficava até 10 horas da noite. E aí, quando um sinal abria, o outro fechava, né? Aí quando ele fechava, eu ficava caminhando até o final, depois voltava. E era assim, durante 6 horas. Ficava 6 horas em pé. Tinha dia que eu pegava sol, tinha dia que eu pegava chuva. Foi um período assim de muito aprendizado mesmo para mim. E eu também aprendi que muitas pessoas gostam muito de ajudar. Por exemplo, o meu lucro, ele passava de 300% porque já tem o lucro da própria paçoquita, que normalmente era por volta de R$ 30 a caixa, e eu vendia, caixa com 100 era R$ 30, eu vendia R$ 1, ou seja, vendia R$ 100, né? Então dava mais de 200% de lucro. Só que com as ajudas, eu passava de 300%, porque muita gente ajudava. Tinha gente que dava R$ 50, R$ 20, R$ 10. Muita gente dava R$ 2. Isso para além da paçoca. Tinha gente que me dava dinheiro e nem comprava paçoquita, só para ter uma noção. Então, assim, deu para perceber que muita gente tem coração bom. E que o mundo ainda não tem jeito, né? E além dessas pessoas que me ajudaram financeiramente, eu recebi várias propostas de emprego, de uma oportunidade de trabalho. Só que eu estava focado naquilo, eu estava focado em juntar aquele dinheiro para poder montar o meu setup e conseguir trabalhar com marketing digital. Ah, e tem uma coisa que eu quero te dizer. Quando eu estava vendendo paçoquita, para você como são as coisas da vida. Quando eu estava vendendo paçoquita, teve um rapaz que eu conheci que ele tem uma empresa. E aí tem um cara lá que trabalha nessa empresa que faz o serviço para ele de montagem de computador, essa parte tecnológica. Aí quando eu falei para ele a minha história de vida, ele falou que quando eu fosse montar o meu computador, eu chamasse ele para poder eu montar lá. Tudo do 0800, tudo de graça. E foi muito legal isso daí, porque quando eu comprei todas as peças do computador, levei lá para a empresa dele e o cara montou. Passou a manhã toda montando.
Ele até ficou meio chateado porque pensava que era rápido, mas não foi. Mas no final deu tudo certo. E aí eu botei meu computador e comecei a estudar. Só que eu tinha uma cabeça muito fechada, sabe? No sentido de colocar logo em prática. Para mim, eu precisava, porque eu comprei 3 cursos. Comprei um curso do Peter Jordan, comprei um curso do Joba e comprei um curso do Alex Vargas. Na minha cabeça, eu precisava terminar todos esses cursos para finalmente começar o trabalho. Então, por causa disso, eu passei um ano estudando, sem colocar em prática. Isso fez com que atrasasse o meu início e, consequentemente, os meus resultados, a minha aprendizagem e tudo mais. Porque eu fiquei só estudando, não colocava em prática. Esse foi uma grande lição que eu aprendi. De sempre colocar em prática aquilo que a gente estudar. E sempre compartilhar o que a gente aprender. Por exemplo, toda essa trajetória serviu de aprendizado. Eu estou compartilhando aqui contigo. Quando eu finalmente eu comecei com esse canal aqui, Isso Dá Retorno. Eu passava muitas horas sentado em uma cadeira dura. Isso fez com que eu desenvolvesse um quadro de hemorroidas. E quando eu desenvolvi esse quadro de hemorroidas, foi muito difícil, porque ficou sangrando. Toda vida que eu ia no banheiro, ficava sangrando. Eu cheguei aí num coloproctologista, e ele falou que era necessário cirurgia. Aí eu fiquei assustado, né? Aí eu fui em outro, para ver uma outra opinião. Aí ele disse que eu fizesse um exame chamado colonoscopia, para ver se eu não tinha um problema maior, né? Se eu não tinha algum câncer, alguma coisa, para descartar outras possibilidades de doença, por causa desse sangue nas fezes. E aí eu fiz a colonoscopia, foi um dos piores momentos da minha vida, porque para fazer a colonoscopia precisa de um preparo. Você toma no dia anterior você só pode tomar líquido e você também tem que tomar laxante. E como eu estava com essa hemorroida, eu ficava sangrando direto. Eu tive que usar fralda, só para ter uma noção de como foi difícil. Isso tudo depois que eu tinha começado o meu trabalho. Só que, como eu fiquei doente, eu tive que paralisar o meu trabalho. É por isso que eu fiquei tantos meses com esse canal aqui parado, porque teve essa doença de hemorroidas. E aí ele falou, tem duas possibilidades. Aí eu fiz, né, a colonoscopia, eu, eu fui de fralda, foi muito difícil. Eles colocaram a anestesia na minha veia e eu simplesmente apaguei. Só acordei depois que já tinha terminado. Aí saiu o resultado, não deu nada, graças a Deus. E aí, quando chegou um dia anterior de eu voltar pro médico, o médico cancelou. Simplesmente 10 horas da noite, sendo que a consulta era de manhãzinha. 10 horas da noite ele vai e cancela. Aí eu falei pro meu pai, né? Porque ele ia comigo. Aí meu pai ficou chateado e disse pra eu marcar com outro médico. Aí já fui para um terceiro médico. Aí quando eu fui para esse terceiro médico, ele examinou, né? Ele viu o resultado da colonoscopia e passou um tratamento através de medicamento. Aí eu fiz esse tratamento, só que não resolveu o problema. Continuou a hemorroida, continuou sangrando. E aí ele disse que tinha duas opções: ou a cirurgia, ou um procedimento chamado ligadura elástica, que é pegar uma liga e amarrar na hemorroida para ela cair, necrosar e cair. Aí a cirurgia era por volta de 9 mil reais, e tinha internação, tinha todo aquele processo, aquela coisa dolorida. Aí eu optei pela ligadura elástica. Quando eu fiz a ligadura elástica, a ligadura elástica é um procedimento de consultório, né, na verdade. O próprio médico aplica ali no consultório. E aí ele aplicou na hora, não doeu. Só que depois, no dia seguinte, começou a doer muito, muito mesmo. Ficou umas 2 ou 3 semanas doendo. Só que depois parou de doer e nunca mais sangrou. Aí foi resolvido o problema. Isso, todo esse período dessa doença, foram 6 meses mais ou menos ou mais, que eu fiquei parado, só praticamente deitado todos os dias. Sem poder trabalhar no meu canal, sem poder fazer praticamente nada, porque eu tinha que ficar deitado de repouso, por causa que se eu ficasse sentado, iria sangrar, por causa da hemorroida. Aí no final das contas eu parei totalmente. E enquanto isso meu pai ficou me ajudando financeiramente, né? E aí eu voltei, finalmente eu voltei, tô voltando agora, né, pro canal e para essa prática, né, de trabalhar com a internet. Então eu considero isso aqui um recomeço. Esse vídeo aqui é um recomeço da minha trajetória, porque é como se eu estivesse começando de vez agora, porque teve todo esse processo, né, teve um ano que eu passei
só estudando sem colocar em prática. Teve mais de 6 meses que eu passei doente. Teve a época da paçoquita, porque como eu estava trabalhando na paçoca, que era muito desgastante, né, de 4 às 6, eu ficava muito cansado e não conseguia mais fazer nada ao longo do restante do tempo. E aí tudo isso fez com que eu só começasse agora, depois de vários e vários anos, que eu sei que existe marketing digital, que eu sei que existe YouTube. Então, é uma forma de começo mesmo, sabe? E aí, o título do vídeo, né? 30 anos, engenheiro falido. É porque foi uma escolha própria, né? Eu escolhi essa trajetória. Não segui a área de engenharia química. Não segui a área de engenheiro. E como eu montei meu setup vendendo paçoca no sinal, foi exatamente isso. Eu vendia por volta de 100 paçoquitas por dia, né? Durante mais de um ano. O meu lucro era por volta de R$ 3.000. Só que tem as despesas da casa, tem dívidas que eu já tinha anteriormente. Aí o que pesou mais, né? Foi o forro, o ar-condicionado, a reforma do quarto e principalmente o computador. No final das contas, tudo isso deu mais de R$ 20.000. E foi um aprendizado tão grande porque eu pude perceber aquilo que eu disse, né? De que quando a gente acredita no nosso propósito, a gente coloca na cabeça e vai atrás até conseguir. E ao mesmo tempo, serviu de lição para eu, quando tudo que eu fizer, já colocar logo em prática. Então eu me sinto muito grato à vida, a Deus, ao universo, ao cosmos, por tudo isso que passou pela minha vida, por tudo isso que aconteceu comigo. Porque agora eu posso olhar para frente e dizer, eu consigo, eu vou conseguir êxito naquilo que eu estou fazendo. Se você se inspirou nessa minha história de vida, se você gostaria de acompanhar os meus vídeos a partir de agora, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante para a gente conseguir crescer uma comunidade que está apenas começando. E o meu foco aqui nesse canal, em termos de venda, eu vou vender o curso que eu comprei do Alex Vargas, que é o Fórmula Negócio Online, porque foi por ele que eu comecei a entender sobre essa questão do marketing digital, e ele ajuda muito a gente ter uma visão melhor sobre essa questão de vendas, de trabalhar como afiliado e tudo. Então, se você tem interesse também de fazer dinheiro pela internet, eu recomendo você comprar esse curso do Alex Vargas. Aí eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque se você comprar pelo meu link, eu ganho uma comissão, porque eu sou afiliado dele. Aí se você comprar pelo meu link, eu vou ganhar essa comissão. Isso vai ajudar muito a eu comprar novos equipamentos, né, para o canal, e também eu começar a ter uma renda na internet, já que eu estou começando agora, né. Então se você for comprar alguma vez na sua vida, compre aqui através do meu link, porque vai me ajudar bastante. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.